como eu disse, hoje nós vamos começar uma nova revista, um novo assunto, que fala sobre uma revista inteira, são 13 lições, que fala sobre o profeta Ezequiel. E hoje a lição de número 1, nós vamos falar, uma introdução, né? Nós vamos falar sobre o profeta Ezequiel em si, sobre o livro do profeta Ezequiel, sobre a vida do profeta Ezequiel. E um dos nomes do profeta Ezequiel, uma das marcas do profeta Ezequiel, é que Deus fala, quando Deus chama Ezequiel e começa a dar as profecias para Ezequiel, Deus fala que Ezequiel é o atalaia de Deus. E isso é muito importante, não só para o conteúdo da mensagem profética de Ezequiel, mas também para nós como igreja hoje, porque nós somos atalaias de Deus. E o que significa atalaia? Qual é a função do atalaia? O que um atalaia deve fazer? Então, o livro de Ezequiel, ele é não só importante para nós quando nós olhamos para as profecias do futuro, as profecias apocalípticas, mas também para o contexto atual que a igreja vive. Não é muito diferente do contexto de Ezequiel. Então, como nós sempre falamos, todo o conteúdo bíblico de Gênesis e Apocalipse, ele é importante, ele é contemporâneo para nós, mesmo 2.000, 3.000 anos depois de tudo isso ter sido escrito, ter se passado. Então, para nós começarmos, vamos abrir a Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, e nós vamos ler do verso 16 ao verso 21 e o verso 27. Então, Ezequiel, capítulo 3, do verso 16 ao verso 21 e o verso 27. Então, Ezequiel capítulo 3, versículo 16, diz assim: E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade, do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não avisando tu, no seu pecado morrerá. E suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Versículo 21. Mas, avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. E agora o versículo 27. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás: assim diz o Senhor, quem ouvir ouça, e quem deixar de ouvir deixe, porque casa rebelde são eles. Bom, como eu disse, nós vamos estudar 13 lições sobre o livro do profeta Ezequiel. E hoje nós vamos falar sobre uma introdução ao livro do profeta Ezequiel. Nós vamos falar sobre o livro do profeta Ezequiel, que se trata o livro, quais são as divisões desse livro. É bom a gente ter isso logo no início, principalmente porque, bom, acho que eu não deveria falar sobre isso, mas seria importante, ou seria de suma importância, que os irmãos lessem o profeta Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel. Né? Não vou dizer ao longo da revista, porque Ezequiel tem, se não me engano, 48 capítulos, e se você for ler isso durante 3 meses, demora muito tempo. Então, 48 capítulos não é uma coisa muito absurda, é pouco, então dá para ler em uma semana fácil. E aí seria bom se a gente, todo mundo, lêssemos o profeta Ezequiel antes de começar a lição, né? Mas principalmente ter um conhecimento do profeta Ezequiel também para levantar dúvidas e tudo mais. Então, nós vamos ver sobre o livro do profeta Ezequiel, como que se divide o profeta Ezequiel. Vamos falar sobre quem era a pessoa do profeta Ezequiel. A Bíblia não dá muitos detalhes, vamos falar somente aquilo que a Bíblia nos mostra, o que a Bíblia nos diz sobre o profeta Ezequiel. E principalmente, onde nós vamos passar a maior parte da lição, é sobre a função de um atalaia e a responsabilidade de um atalaia. Essa sim, eu diria que é o ponto ápice da lição de hoje, é o ponto mais importante, não só da lição de hoje, mas de todo o livro do profeta Ezequiel, porque é um grande ensinamento para nós
talvez nem tanto um ensinamento, mas uma exortação para nós na nossa vida cristã, nós como igreja. Pois bem, sobre o livro do profeta Ezequiel, nós podemos dividir o livro do profeta Ezequiel em 3 partes. Tá? A primeira parte, ela vai ali, os primeiros, do capítulo 1 ao capítulo 24, e elas foram entregues ao profeta Ezequiel, essas profecias, essas palavras foram entregues ao profeta Ezequiel antes da destruição da cidade de Jerusalém. Esse profeta Ezequiel, nós vamos ver isso mais à frente, ele viveu numa parte da história onde a cidade de Jerusalém é invadida por Nabucodonosor, é tomada, e o povo é levado cativo para a Babilônia. Então, nós vamos ver, inclusive, mais na frente, que Ezequiel ele foi contemporâneo de Daniel. Enquanto Daniel estava servindo na corte do rei Nabucodonosor, Ezequiel estava exilado com o povo, pregando, advertindo ao povo contra a sua idolatria, contra os seus maus costumes e tudo mais. Então, essa seria a primeira parte do livro do profeta Ezequiel, antes da destruição de Israel, da cidade de Jerusalém e do templo. Nós vemos isso em 1 Ezequiel capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Ezequiel capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Nós vemos esse contexto histórico da primeira parte do livro de Ezequiel, que diz assim: E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi as visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Então nós vemos que a primeira parte é logo ali, quando o rei Nabucodonosor invade Jerusalém, a cidade não está destruída, a cidade está apenas, o povo está apenas exilado. Essa é a primeira parte do livro de Ezequiel. E a mensagem que essa primeira parte traz é predominantemente juízo, ameaça e juízo da parte de Deus. Ameaça no sentido que a gente fala, porque ameaças de Deus, a gente imagina logo um Deus, né, ditador, tirano, ameaçando o povo, com um chicote na mão, chicoteando o povo, mas não é desse sentido as ameaças de Deus. As ameaças de Deus, que a gente chama, é mais no sentido de que, olha, se você continuar fazendo isso, você vai se distanciar, e aí, porque você se distanciou, vai vir sobre você um juízo, ou seja, vai vir sobre você uma consequência. Isso é muito importante a gente entender, principalmente no contexto do Antigo Testamento, porque muitas pessoas olham para o Antigo Testamento e veem um Deus mau, veem um Deus sanguinário, veio um Deus injusto. E, inclusive aqui na igreja já aconteceu isso, meu irmão levantar e falar assim, porque esse Deus mandava matar todo mundo, porque esse Deus não tinha pena de criança, nem de velho, nem de ninguém, saía matando. Não, pessoal, é bom a gente entender o contexto, porque se você olhar friamente para um pedaço do texto, sim, de fato, é um Deus mau que fala, olha, você vai entrar nessa cidade, você vai matar essas pessoas e não vai sobrar ninguém, eu quero que você bote fogo em tudo. E você vai falar assim, bom, qual a diferença desse Deus para os piores pessoas da humanidade, para um Hitler, para um Mussolini, para esses ditadores, principalmente no Oriente Médio? Não tem diferença nenhuma. Mas quando nós olhamos o contexto histórico, e aí por isso que é importante nós termos sempre em mente, que a gente já estudou sobre hermenêutica e exegese, nós vamos ver que tinha um motivo, tinha uma razão pelo qual essas ordens de Deus chegavam ao povo. E com o profeta Ezequiel não é diferente, não é simplesmente uma ameaça. A gente pode tratar essa ameaça como um alerta, olha só, se você continuar fazendo isso, você vai sair da minha presença. Se você sair da minha presença, outras coisas vão te acontecer que provavelmente você não vai gostar. Quer falar alguma coisa, meu Cátia? Não. Senão a gente perde filho. Tá, ok. Então, nós vemos essas ameaças, né, vamos dizer assim, entre aspas, esses juízos, esses alertas, vamos dizer, nós vemos isso, por exemplo, em Ezequiel capítulo 7, do versículo 2 ao versículo 4. Ezequiel capítulo 7, do versículo 2 ao versículo 4. Que diz assim: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: Vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora, vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti.
mas porém sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. E aí a gente olhando esse texto, simplesmente esse texto, fala assim, que Deus mau. É um Deus que fala assim, ó, vou colocar o meu olho não vai sair sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, trarei sobre ti as minhas abominações. Mas a gente esquece, por exemplo, do versículo 3, no meio do versículo 3, que diz assim, e te julgarei conforme os teus caminhos. Ou seja, tem uma justiça, não é de graça. Né? Esse, enviarei sobre ti a minha ira, trarei sobre ti todas as tuas abominações, não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, tem um fundamento, que é julgar de acordo com os seus caminhos. Fala. Isso não tem a ver com aquele versículo que diz aquilo que o homem sembrar, isso ele também vai colher? Certamente, certamente. Se você semeia o bem, você colhe o bem. Se você semeia o mal, você colhe o mal. Agora vem uma outra pergunta, né? É nesse mundo hoje que bondade e justiça é tudo relativo, é difícil acreditar, né? Porque a gente... Quando nós trazemos isso para o mundo, é uma coisa incerta. Muita gente planta o bem e só colhe o mal, porque está plantando no mundo. Mas quando a gente planta perante Deus, Deus ele é justo, ele é o justo juiz, e ele quem faz a justiça justa, vamos dizer assim. Porque se você plantar o bem em Deus, você certamente vai colher o bem. Mas o que é plantar o bem em Deus? Seguir seus caminhos, vamos colocar assim. Se você seguir os seus caminhos, você só vai plantar o bem. É impossível você seguir os caminhos de Deus e plantar o mal, não existe essa opção. Ao ponto que, se você seguir os caminhos do mundo, você sempre vai plantar o mal. Na maioria das vezes você vai plantar o mal, vai plantar o bem, às vezes você planta o bem, mas aí o bem transforma o mal transforma o bem. É uma coisa convoluta, é uma coisa incerta. Até porque a colheita não é imediata, né? Vai até a eternidade. Certamente. Isso é importante. Muita gente quer plantar, até planta o bem em Deus, mas ele planta o bem em Deus esperando colher o bem de Deus nessa vida. Só que esse mundo não é de Deus. A Bíblia fala que nós somos passageiros. E aí quando a gente... Não, eu sou passageiro por esse mundo. Então se você é passageiro, por que você quer colher nesse mundo? Porque veja bem, você quer colher nesse mundo? Tudo bem. Deus te deixa você colher esse mundo. Mas lembre-se que você é passageiro. Lembre-se que quando você passar daqui para o seu mundo, você vai ter que deixar a coisa de fora. É a mesma coisa, a Karen, por exemplo, está nos visitando aqui na Alemanha. Aí a gente vai e enche a Karen de presente. Não, presente para você, presente. Ela vai ter que ir embora. Ela não veio com malas ilimitadas. Alguma coisa ela vai ter que deixar. Então, por que nós vamos esperar de Deus colher neste mundo, sabendo que a gente não vai ficar aqui? Gente, a vida é muito passageira. 80 anos, 90, 100 estourando. Cansaço. Depois de 70 é cansaço e fadiga. O que são os... Vamos lá. Você viveu 100 anos bem, né? Físico de atleta, fôlego de atleta, bem, 100 anos. O que são 100 anos em relação à eternidade? Tá? E aí o povo, Ezequiel, então, nessa primeira parte do livro de Ezequiel, nós vemos esse discurso, essas ameaças, esses juízos, e a gente fala assim, poxa, mas que Deus mau, né? Juízo e tal. Entendi que é julgado de acordo com seus caminhos, mas mesmo assim um discurso duro. Tá, mas por que Ezequiel fala isso? Ou por que Ezequiel entrega essa mensagem, esse juízo, prega esse juízo da parte de Deus? Bom, Ezequiel capítulo 15 nos mostra um dos motivos. Ezequiel capítulo 8, versículo 15. Diz assim, versículo 13 ao 15. E disse-me, tornarás a ver ainda maiores abominações do que as que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está na banda do norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. E disse-me, viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. Prostituição e idolatria eram práticas comuns no meio do povo de Israel. Como que pode um povo escolhido, depois de tudo que Deus fez por esse povo, o povo se afundar em idolatria? Se afundaram em prostituição, coisa que Deus já tinha há muito tempo, várias vezes alertado contra. Ou seja, nós vemos que o juízo de Deus tem um motivo, o castigo de Deus tem um motivo. O castigo de Deus sempre tem um motivo, seja para mim, seja para você, seja o povo de Israel.
Deus sempre tem um motivo, seja para fazer o bem ou seja para fazer o mal. E aí nós já falamos aqui mais de uma vez que Deus, por si só, vontade própria, ele não abençoa ou amaldiçoa ninguém. Ele está sempre com as duas mãos estendidas para abençoar e para amaldiçoar. E nós, como seus filhos, nos colocamos na posição de sermos abençoados ou de sermos amaldiçoados, ou de sermos julgados, ou de sermos repreendidos. Nós é quem escolhemos. Em muitos momentos, o povo de Israel escolheu estar debaixo da bênção de Deus. Em muitos outros momentos, em vários outros momentos, e por isso a destruição do povo de Israel e a dispersão do povo de Israel, que dura até hoje, Israel escolheu estar debaixo da mão amaldiçoadora de Deus. Ainda em Ezequiel capítulo 7, versículos 26 e 27, diz assim: miséria sobre miséria virá, e se levantará rumor sobre rumor, então buscarão do profeta uma visão, mas do sacerdote perecerá a lei, e dos anciãos o conselho. O rei se lamentará, e o príncipe se vestirá de amargura, e as mãos do povo da terra se molestarão. Conforme o seu caminho lhes farei, e com os seus juízos os julgarei, e saberão que eu sou o Senhor. Então, a primeira parte do livro de Ezequiel é juízo após juízo, ameaça após ameaça, consequência atrás de consequência, por causa dos atos do povo de Israel. A segunda parte do livro de Ezequiel, nós temos pronunciamentos de juízo, nós temos alertas de juízo contra Judá e contra Israel. Pergunta bônus: o que é Judá? Por que Judá e Israel? Vamos separar para o doutrina do outro lado? Geograficamente falando, tudo isso? Não, tem mais aí. Os dois reinos, né? Eram dois reinos. Você tinha o reino de Judá e você tinha o reino de Israel. Jerusalém era a capital de qual reino? Jerusalém, Israel? Não. Jerusalém era a capital de Judá. Para ficar melhor, qual era o reino do norte e qual era o reino do sul? Só tem 50%, não tem que ser certo. Qual era o reino do norte? Judá era o reino do norte ou do sul? Norte. Não, do sul. Jerusalém era o reino do norte. Israel. Vamos ficar melhor ainda. Israel era o do norte, Judá o do sul. Melhor ainda, qual era o maior? O reino de Judá ou o reino de Israel? Tem que ser Israel. Era o maior de Israel? Porque Judá só parece uma tribo, Israel é outra, pela lógica. Um pouquinho assim pela lógica, né? Isso aí. Não é nem que eu muito bem. gostei, mas é também. Raciocínio lógico, muito É bem. no chute, é no chute. Então, só abrindo um parênteses, como os irmãos provavelmente sabem, se não sabem, nós vamos estudar sobre isso, certamente. Aqueles que estão fazendo seminário, certamente vão estudar sobre isso. Vai ter uma matéria só sobre a história de Israel, Antigo Testamento. Depois de Salomão, o reino de Israel ele é dividido em norte e sul. E aí o norte ficam 10 tribos, no sul ficam 2 tribos. No sul você tem o reino de Judá, onde a capital era Jerusalém. E no norte você tem o reino de Israel, onde a capital era Samaria. E o povo deveria adorar em Jerusalém, no sul. Só que o rei do norte não queria que os seus súditos, que o seu povo, fosse para o sul adorar. Então o que ele faz? Ele constrói um templo no norte. E aí qual é o problema disso? Além disso, o reino do norte ele se prostitui, né, espiritualmente falando, passa a adorar outros deuses e aí fica uma bagunça generalizada. E aí isso explica muito porque que lá no Novo Testamento, quando Jesus vem ao mundo, que ele vai falar com a samaritana, o pessoal fala assim, pode vir alguma coisa boa de lá? Isso explica muito porque que os judeus de Jerusalém não gostavam dos samaritanos. Ou seja, era uma rixa, vamos dizer assim, era um problema, uma relação histórica que vem desde lá da divisão do povo de Israel. Bom, na segunda parte do livro de Ezequiel, que vai ali, capítulo 25 ao versículo 32, nós vemos Deus então, através do profeta Ezequiel, pronunciando juízo contra o povo de Judá, contra o povo de Judá e contra o povo de Israel, os dois reinos, tá? E nós também começamos a ver algumas profecias em relação ao futuro, direcionada, e aí é um ponto interessante,
não ao povo de Judá, ao povo de Israel, mas povos de outras cidades, outros povos que não eram judeus. Como assim, Diego? Sim, muita gente acha que Deus, o Deus Yahvé, o Deus que nós cremos, é o Deus somente, ou foi o Deus somente do povo de Israel, mas não. Nós esquecemos que Deus, ele é o Deus do universo inteiro. Ele é o Deus da criação inteira. Então, na segunda parte do livro de Ezequiel, de 25 a 32, nós vemos, por exemplo, profecias contra os amonitas, contra os moabitas, contra os edomitas, povo da cidade de Edom, contra o povo da cidade da Filístia, os filisteus, contra o povo de Tiro, contra o povo do Egito. E aí você fala assim, poxa, mas como pode Deus fazer uma profecia direcionar uma profecia a esses povos? Povos que não adoravam a ele, povos que eram idólatras, povos que eram pagãos. Como pode isso? É justamente por causa disso. Justamente porque eles estavam longe do caminho de Deus, que Deus usa um profeta para falar contra esses povos, para falar para esses povos, olha, vocês estão errados, vocês têm que se arrepender, vocês têm que se converter, vocês têm que adorar ao único Deus, porque senão vai acontecer juízo contra vocês. E isso é uma coisa que, trazendo isso para o nosso dia a dia, trazendo isso para a nossa vida cristã, isso é uma coisa que muitas das vezes nos fere, que nos machuca. Porque a gente tem a ideia de que não, Deus é o meu Pai, Deus é o meu Deus, Deus é o meu Senhor, Ele serve a mim. Ele não serve ao bêbado na rua, ele não serve ao mendigo embaixo da ponte, ele não serve aos, ele não serve aos russos maus que atacaram a Ucrânia, ele não serve aos sheiks árabes que usaram escravos na construção dos estádios da Copa do Mundo. Não, ele é o Deus do universo. Deus é o Deus do universo. Ele é o Deus da criação. Se tudo foi criado por ele e para ele, então ele é o Deus de tudo isso. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 19, versículo 5. Êxodo capítulo 19, versículo 5. Depois vamos abrir em Deuteronômio capítulo 7 e Apocalipse capítulo 4. Êxodo capítulo 19, versículo 5. Diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. 2 pontos. Primeiro é Deus falando para o povo de Israel. Por que o povo de Israel? Porque ele fez uma promessa a Abraão. Israel foi escolhido não porque Israel era bonitinho, ou porque Israel falava bem, ou porque Israel tinha alguma coisa especial. Não. Primeira coisa, Israel foi escolhido por um cumprimento de uma promessa que Deus fez a Abraão. Tá? Então, Deus chega para Israel e fala assim, olha, se você ouvir a minha voz e guardar o meu concerto, guardar a minha aliança, guardar os meus mandamentos, então vocês serás minha propriedade peculiar. Propriedade peculiar é uma propriedade especial. Eu tenho 5 carros na garagem, mas eu tenho um carro que eu gosto mais. Eu tenho 10 camisas no meu armário, mas tem uma camisa que você gosta mais. Eu tenho 30 pares de sapato, mas tem um sapato que eu gosto mais. Tem vários povos no mundo. Aí se guardares o meu mandamento, se guardares os meus concertos, se ouvires a minha voz, então vocês serão minha propriedade peculiar. Vocês serão o meu povo preferido, meu povo predileto, aquele que eu vou dar mais atenção, aquele que eu vou, cuidar mais de perto. Não é que eu vou tolerar, porque Deus não tolera o pecado. Mas ele vai dar uma atenção especial, ele vai dar um carinho ali, vamos dizer assim. Tem um passe VIP. Tá? Mas isso não desqualifica os outros povos. Os outros povos também eram de Deus. Só que eles não queriam a Deus. Então é importante a gente ter isso em mente. Até mesmo porque, antes de Abraão, existiam outros povos na terra que adoravam a Deus. A adoração a Deus não começa com Abraão, começa lá com Adão e Eva. Adão e Eva é expulso do paraíso e eles adoram a Deus. Você tem o sacrifício de Caim, tem o sacrifício de Abel. Aí vem Noé, você tem o sacrifício, você tem a adoração de Noé, você tem a adoração dos filhos de Noé, você tem a adoração de Sem, por exemplo, que é quem se destaca
Lá em Gênesis, no capítulo 4, se não me engano, quando fala depois de Noé, quando fala de Sem, diz que com Sem começou a adoração a Deus. Não exatamente com essas palavras, mas diz que em Sem começou a adoração a Deus. E aí Sem é o povo dos semitas e Abraão era o quê? Semita. Então antes de Abraão já vem do pai de Abraão essa adoração a Deus. Mas a gente vê também que Abraão, ele vai entregar o dízimo a Melquisedeque. Melquisedeque não era parente de Abraão. Era outra pessoa, completamente aleatória. Então nós vemos que Deus é o Deus do universo inteiro. Ele não é o Deus de Israel, somente de Israel. Não, ele é o Deus do universo inteiro, de toda a criação. Apocalipse, Deuteronômio capítulo 7, versículos 7 e 8, diz assim, Deuteronômio capítulo 7, versículos 7 e 8. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era maior do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Então nós vemos aqui a comprovação de quê? De que Deus escolheu o povo de Israel, não porque o povo de Israel era bonitinho, ou porque o povo de Israel era fiel, ou porque o povo de Israel era o maior povo, mas por causa de uma promessa feita a Abraão. E em vários momentos nós vemos a mão de Deus não pesando muito mais em Israel por causa de Abraão, por causa da promessa de Abraão. E aí aqui nós vemos não só a comprovação de que Deus é o Deus do universo, de sua criação, não existe um povo que não esteja debaixo de Deus, ou um povo que se chegue a Deus e Deus não se chega a esse povo, mas nós vemos também como que uma promessa de Deus, ela nunca é quebrada. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Muitas das vezes, nós não merecemos, nós fazemos tudo errado, mas Deus cumpre porque Ele prometeu. E se Ele prometeu, Ele tem que cumprir. Deus ele nunca vai chegar e falar assim, não, eu te prometi, mas eu não vou cumprir porque você fez isso. Porque se Ele prometeu acima de qualquer coisa, e quando Deus faz a promessa para Abraão, Ele não fala assim, olha, vou abençoar a tua geração se a tua geração olhares para mim. Vou proteger a tua geração se a tua geração obedecer os meus mandamentos. Não, Ele fala, vou abençoar a tua geração. Ponto. E isso, mas se você está falando isso, mas o povo de Israel foi invadido pelos outros impérios, ficou na escravidão, ficou no exílio, foi disperso, e até hoje o povo de Israel é um povo que sofre ataques, tem lá o domo de ferro, bloqueando o míssil, e essa briga com os árabes e tal. Sim, verdade. Mas olha a história de Israel e vê se o povo de Israel é abençoado até hoje. Eu não estou falando de riqueza, não. E a Guerra dos 100 anos que durou 3 dias? O povo de Israel acaba de ser, o território de Israel acabou de ser estabelecido pela ONU. No momento que ele é estabelecido, todos os países ao redor atacam Israel. Israel vence a guerra contra todos os povos ao redor. Tinha acabado de ser formado o Estado. Isso é a bênção de Deus ou não é a bênção de Deus? O problema é que a gente acha que a bênção de Deus é viver sem guerra. Só que a bênção de Deus não é viver sem guerra. A bênção de Deus é ter vitória na guerra. Fala esse nome. Essa é a bênção de Deus. Pessoal, bênção de Deus não é viver sem guerra. Todos os personagens de todas as histórias, as passagens bíblicas de pessoas que estavam debaixo da direção de Deus, elas passaram por lutas, elas passaram por guerras, mas tiveram vitória. Então, a ideia errada que o mundo nos vende de que estar com Deus é não ter problemas. Não. Estar com Deus é ter soluções para os seus problemas. Completamente diferente. Fala. Já te respondi. Para nós terminarmos essa segunda parte do livro de Ezequiel e confirmarmos ainda mais que Deus é o Deus do universo, de todos os povos, Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Que diz assim: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Deus criou todas as coisas.
E se ele criou todas as coisas, ele é o criador de todas as coisas. E se ele é o criador de todas as coisas pertencem a ele. Se Deus criou todos os povos pertencem a Deus. Basta eles se voltarem a Deus. Isso nos diz muito quando nós olhamos para o mundo e a gente escolhe aquele que a gente quer evangelizar. A gente escolhe aquele a quem a gente quer falar. A gente escolhe aquele com quem a gente quer se relacionar. Não, esse aqui eu falo, não, esse aqui eu não quero. Não, esse aqui eu falo porque ele é bom, eu quero ficar com ele. Não, esse aqui é muito mal, eu quero a distância dele. Não, você tem que ter distância das práticas dele para você não se contaminar com as práticas dele. Mas você tem que se relacionar com ele. Porque se você não se relacionar com ele, como que você vai falar para ele que ele está longe do Deus dele? E aí, para quem fica longe e não fala para ele que ele está longe do Deus dele, tem uma consequência. Nós vamos ver isso mais para frente. Deus é o Deus de todos os povos. Todos, sem exceção. Não existe um povo que não esteja debaixo do domínio de Deus. E se esse povo está debaixo do domínio desse Deus, ele tem que conhecer esse Deus. Porque senão ele vai morrer sem salvação. Ok? Terceira parte do livro de Ezequiel. A terceira parte começa, vai ali do capítulo 40, do capítulo 33 ao capítulo 48, que fala sobre a queda de Jerusalém. Ezequiel capítulo 33, versículo 21. Ezequiel capítulo 33, versículo 21. Ezequiel capítulo 33, versículo 21, que diz assim: E sucedeu que no ano do no 10º mês, aos 5 do mês do nosso cativeiro, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: Ferida está a cidade. E aí a gente fala assim: poxa, mas Jerusalém já não tinha caído? Porque no próprio versículo 21 diz que Ezequiel estava no cativeiro. Se ele estava no cativeiro é porque a cidade de Jerusalém já tinha sido tomada. Como assim a cidade de Jerusalém ia cair? Como assim Jerusalém ia ser destruída? Já não tinha sido destruída? Não, isso aqui é uma profecia para o futuro. Uma profecia para o futuro. Lembrem-se que o Estado de Israel ele foi criado em 69, se não me engano, não é isso? 47. Em 47, tem 80 anos. Tem pouquíssimo tempo. Pouquíssimo. E mesmo assim, o que você mais tem é judeus espalhados pelo mundo. Ou seja, Israel ainda vai florescer, vamos dizer assim. Bom, talvez ele já tenha... Dependendo do entendimento das profecias, a gente pode entender que Israel já começou a florescer. Está florescendo, mas Israel só vai voltar aos tempos, assim, ao estado pleno de Israel, somente na linha escatológica que nós, Assembleia de Deus, cremos, somente no milênio. A gente vai ver isso lá no Perguntas e Respostas número 2. Mas, somente no reino milenial é que Israel será, então, a Israel, né? Jesus reinando em Israel e tudo mais. Então aqui, não deixe se enganar pelo contexto que eles viviam, mas a gente tem que ter em mente que isso aqui é uma profecia para o futuro. Então, o fato de Israel do povo judeu estar em cativeiro babilônico não significa que Israel já tinha caído. Tinha caído sim, porque foi invadido, mas ferida está a cidade, isso é uma provisão para o futuro. Fala. Agora, o que eu não entendo tem muita coisa que eu não entendo, porque me falta um pouco de base bíblica, mas o que eu não entendo é que, porque os judeus hoje, eles são judeus, mas eles são, como se dizem, eles não são religiosos. O judeu, para muitos, quem se dá muito com o judeu, eles dizem que é uma nacionalidade. Uma etnia, né? Etnia é um pouco diferente, é nacionalidade, não é? Nós somos. Então, mas eles não sabem espiritual. O israelita é o país, então é a nacionalidade israelita. Mas... Não. O judeu da Ucrânia, por exemplo, eu conheço alguns judeus, eles dizem: nós somos judeus, mas não tem nada a ver com religião. Isso é uma nacionalidade. Eles são judeus como etnia. Como brasileiro eu sou e você, por exemplo, sou Rio de Janeiro. Não, mais ou menos. Eu estou falando isso porque eu trabalho com uma pessoa que eu falei: você é judia? Ela falou: não, eu sou israelita. Então você tem o israelita, que é aquele que nasce no território de Israel, é o brasileiro. Você tem um judeu que segue ao judaísmo, a religião.
e você tem um judeu que nasceu no território de Israel, ou não, que segue o judaísmo, ou não, mas que se considera judeu como uma etnia. Sim, mas Ou você seja, tem como um um judeu povo. que vive na Europa, que é judeu de sangue, que eles fazem Então. muito pai, mãe, ralado. nesse Que não nasceu em Israel, não mas segue o eles judaísmo, são mas é judeu. de família, eles são totalmente judeus, não tem nenhum sangue, Isso. mas não são espirituais. Eles vão à Isso. sinagoga, Sim. tudo é uma tradição. Sim. Mas espiritualmente. É o judeu eles como não. etnia. Ele é judeu porque ele é judeu. Ele não é israelita, quer dizer, não é israelita porque não sei se Israel é por sangue ou por terra, mas assim, Não são israelitas. ele não nasceu em Israel, entendeu? Ele não segue o judaísmo, mas ele é judeu. Sanguíneo, ele diz assim, eu sou de Sara, né? É que nem esse no Brasil, aquele cara que fala assim, não, eu sou alemão, sou italiano, sou japonês, porque a família veio de lá, entendeu? Isso. Ah. Só é considerado um judeu se for de parte de mãe. Se for de parte do pai, não é judeu. Não é. Não carrega. Só se for de parte de mãe. Eu estou falando isso porque como é que é isso de voltar a Israel? Deus vai fazer o povo voltar, né? É um povo dele, mas ao mesmo tempo vem aquela palavra que aqueles que os meus não me viram nem me reconheceram. Uhum. Porque hoje nós nos consideramos mais judeus do que os judeus, porque nós cremos na palavra e através de Jesus, é Ele que nos dá essa ponte. Como é que fica isso? É meio complicado, né? Bom, complicado não é. É difícil da gente entender, porque a gente está falando de uma profecia do futuro, de uma coisa que é uma relação e um interesse, como nós já falamos sobre a profecia de Abraão e tudo mais, um interesse pessoal de Deus. Então a gente fica... É difícil da gente entender porque a gente fala assim, poxa, mas eu passei minha vida inteira seguindo a Deus, e Deus me chama de filho, mas aí em algum momento ele vai voltar e vai se virar para o povo de Israel, para os judeus? Não tem nada contra. Mas Como que pode? Por que Deus vai, depois de me chamar de filho, ele vai me colocar no cantinho e vai se voltar somente para o povo judeu, que durante tanto tempo ficou longe dele? Tá, mas não se esquece que lá quando Jesus morre, Jesus deixa o judeu no cantinho e se vira para a gente, para os gentios. Então assim, é uma balança. Então é difícil é complexo no sentido de difícil compreensão de, poxa, como que Deus, qual judeu que Deus vai participar do milênio? Todos os judeus. Ah, não, mas aí a sua pergunta é se é o judeu religioso, é o judeu étnico ou é o judeu que mora em Israel? Seria essa a dúvida? Porque eu não vejo praticamente. Existem, né? Porque a gente vê sempre nessas séries, Netflix, Ortodoxo, que a gente já não sabe nem mais quem é judeu, quem não é judeu. Eu fico pensando na nossa posição, quem é esse? Será que nós vamos estar lá? Seremos nós esse povo? Não, ou é não. o israelita? No milênio, nós, juntamente com Cristo, vamos reinar. Tá? Reinar para os judeus, para a nação de Israel. Entende? É que vai entrar na escatologia de novo. Vai entrar na escatologia. Não, deixa pra lá. Olha só, imagina que nós vamos ajudar Jesus a reinar com o povo de Israel, ou reinar para o povo de Israel. Então nós vamos ser os funcionários que vão ajudar Jesus a reinar sobre Israel durante 1000 anos. Triste, né? Poxa, eu me converto a Jesus, sou filho e agora eu vou virar Por isso funcionário. eu estou falando. Muita gente fala assim, não, peraí, eu quero que ele reine para mim, não reinar com ele. Não, nem eu que não, mano. Pois é, mas olha só, hoje tu serve o teu patrão para ganhar um salário que muitas das vezes é um salário mínimo. Pô, é muito melhor tu servir a Deus que vai te dar o salário máximo. Pô, mas você é igual a família da Inglaterra, você era rei, perde o título e agora vira funcionário. Pô, mas eu costumo comer um caviar, pô. Não, Quem serve na corte come a comida da corte. Mas assim, acho que, para não desviar muito, mas por exemplo, teve um tempo atrás que, tipo, na igreja lá em Singapura, a gente fez um estudo sobre adoção. Que no Brasil a gente tem aquela visão de adotado era quase um xingamento, né? Você é adotado, né? Mas aí se a gente pega como que o romano e o judeu via adoção, era completamente diferente. Então às vezes a gente tem essa sensação do tipo assim, poxa, eu tô meio que de escanteio, na hora que chegando vai ficar bem bom, eu viro você o servo do pessoal, é isso? Só que o que às vezes não acontece, a gente entende, é pela perspectiva do privilégio. A gente não consegue entender como é que vai ser quando Jesus voltar e mudar a gente. De repente, né, a nossa visão vai ser completamente, sabe? Tem que ser, né? Senão... Não, tem que ser, que se não fosse realmente, eu acredito que se a gente fosse com a nossa visão corrompida, realmente, assim, não, eu achei que eu ia chegar a ouvir um anjo dando uva na minha boca, outro me abalando no moleque aqui, fazendo a massagem, né? Pois é. E de repente Deus começa a mostrar, assim, não, olha,
Até os anjos, que são um pouquinho menos que Deus, um pouco mais que a gente, na verdade, tá aí trabalhando, entendeu? Só que aí, bom, acho que é uma coisa que só um entendimento transformado vai fazer a gente olhar para isso e falar assim, ó, isso faz sentido, porque Isso é uma senão coisa boa. Mas desde Gênesis, Deus já colocou o homem no tem que trabalhar. jardim do Éden para trabalhar, para lavrar e para cuidar. Isso aí, trabalhar. Essa ideia de uvinha na boca, isso é coisa... Coisa de egípcio. Porque trabalho hoje em dia conota, né, uma coisa, um esforço, né, que você precisa ser recompensado, né? A gente veio para servir, né? Isso. Que é o mais importante. É a diferença entre trabalhar e servir, né? Então, a terceira parte, do capítulo 33 ao capítulo 39, nós temos as profecias sobre o retorno dos judeus à terra de Israel. E aí é onde está, por exemplo, a passagem do Vale dos Ossos Secos, que Ezequiel vai e vê um vale dos ossos secos, esses ossos vão se juntando, a carne, os músculos, que viram pessoas. É uma profecia bem interessante. E no capítulo 40 ao capítulo 48, nós temos o fim do livro do profeta Ezequiel, que termina com a visão do novo templo, do reino de Israel restaurado e tudo isso que a gente está falando agora, tá bom? Então Ezequiel é dividido em 3 partes. Alguma dúvida sobre uma dessas 3 partes? Não? As partes não. Hã? As partes. O problema é que está as partes. A gente vai tentar falar sobre isso. Bom, então esse é o livro do profeta Ezequiel, como ele está dividido. Primeira, segunda e terceira parte. Sobre o profeta Ezequiel. Lá em Ezequiel capítulo 3, vamos voltar para Ezequiel capítulo 3. Bom, é importante a gente começar falando que a Bíblia não dá muito detalhe sobre a vida pessoal de Ezequiel. Tanto que Ezequiel não é mencionado em nenhum outro livro da Bíblia, somente no livro de Ezequiel. Isso não significa que Ezequiel é menos importante ou menos relevante. É a mesma coisa dos profetas maiores e menores, né? Que um é maior que o outro, é porque um exerceu um tempo de ministério maior do que o outro, tá? Mas o fato de Ezequiel não ter sido mencionado e não ser mencionado em nenhum outro livro da Bíblia, não significa, primeiro, que então Ezequiel é um livro apócrifo ou que as profecias de Ezequiel não são importantes. Não, apenas não foi mencionado porque Deus tem os seus propósitos, Deus tem os seus intentos. Mas, no Ezequiel capítulo 3, nós vemos capítulo 3, versículo 1, diz assim: depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai e fala à casa de Israel. Bom, sobre Ezequiel e... capítulo 1, versículo 1 também. Capítulo 1, versículo 3, perdão. Ezequiel capítulo 1, versículo 3. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Bom, primeira coisa, Ezequiel era filho de sacerdote, então Ezequiel era um sacerdote, ele era de Levi. Então a gente vê que Ezequiel não era uma pessoa comum, ele era uma pessoa que já tinha uma responsabilidade, um serviço, um trabalho perante Deus. Ezequiel recebe de Deus o ministério profético, e aí nós vemos, se não me engano, 93 vezes no livro de Ezequiel, Deus chamando Ezequiel filho do homem, ou seja, é como se Deus chancelasse Ezequiel e falasse, ó, esse aqui é o filho do homem, que a gente pode correlacionar com o filho do homem de Jesus, que Jesus fala, porque eu sou o filho do homem, mas tem uma diferença. Quando Jesus fala filho do homem, o H do homem é maiúsculo, aqui em Ezequiel o H do homem é minúsculo. Ou seja, é a mesma coisa, mas é diferente. Lá você tem também a chancela de filho do homem como filho de Deus, mas o homem é com H maiúsculo, porque Jesus, além de ser filho de Deus, ele também era Deus. Ezequiel, filho de Deus, é filho do homem, sim, é filho de Deus, mas esse filho do homem é mais uma chancela de que, olha, ele é uma pessoa escolhida, uma pessoa indicada, uma pessoa chancelada por Deus para o seu ministério. A gente vê que Ezequiel começa o seu ministério com cerca de 30 anos de idade. Ezequiel capítulo 1, versículo 1 diz: e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Então Ezequiel começa o seu ministério com 30 anos de idade, e o ministério de Ezequiel dura cerca de 22 anos. Tá? Essas são as informações que nós temos acerca
de Ezequiel. Não tem muito mais coisa além disso. Sobre a procedência de Ezequiel, como eu falei, Ezequiel era um sacerdote. No versículo 3 do capítulo 1 diz que ele era filho de Buzi. Ele é levado para a Babilônia como cativo em 597 a.C., ou seja, na primeira remessa, o rei Nabucodonosor, ele invade Israel, ele depõe o rei Joaquim, ou Jeoaquim. Isso é um ponto interessante. Em algumas versões da Bíblia você vai ver Joaquim, na Bíblia judaica, por exemplo, mas na Bíblia que nós usamos, nós vamos ver Jeoaquim. É a mesma pessoa. Joaquim e Joaquim, apenas grafias diferentes. Então, você tem o rei Joaquim, ele é deposto por Nabucodonosor. Nabucodonosor, rei da Babilônia, leva o povo de Israel cativo em 597 e Ezequiel vai junto. Que, como eu disse anteriormente, é a mesma época em que Daniel é levado cativo para a Babilônia. A diferença é que Ezequiel está no cativeiro junto com o povo. E aí, por isso, Deus o levanta para profetizar para o povo. Daniel ele é levado cativo, mas ele é levado cativo e fica cativo na corte do rei Nabucodonosor. E aí, Deus levanta Daniel como profeta na corte. Então, no mesmo período da história, na mesma situação que o povo vivia, você tem um profeta profetizando para o povo e você tem um profeta profetizando para a corte. E aí isso é muito importante para nós, porque isso nos mostra claramente que cada um tem o seu chamado. Um é chamado para ser missionário na África, comendo sopa de mandioca, aguada. Outro é chamado para ser missionário na Suíça, comendo linguiça de manhã, de tarde e de noite. Outro é chamado para ser missionário no Japão, comendo sushi fresquinho, bife de Kobe, delícia. E outro é chamado para ser missionário na norte da Noruega, passando frio, né, comendo peixe congelado. E outro é chamado para ser missionário no interior do Brasil. Cada um tem o seu chamado. Não pode falar assim, Deus, me chama para ser missionário. Mas olha só, para mim tem que ser um país quente, tropical, eu tenho que morar perto da praia. A praia tem que ter areia branca, tem que ter palmeira e água azul. Não. Cada um tem o seu chamado. Ezequiel foi chamado para ser cativo na mesma época de Daniel. Ezequiel, junto com o povo ali, passando perrengue, vamos dizer assim, não necessariamente que Israel, não estou entrando no mérito se Ezequiel passou o perrengue ou não, mas foi chamado no meio do povo. Daniel foi chamado na corte. Daniel era melhor que Ezequiel? Não. Apenas lugares diferentes. Lembre-se, nós estamos aqui de passagem. Nós somos servos. Servos não escolhe aonde vai servir. Servo não escolhe o que vai servir. Chega para um soldado do quartel e, fala assim, e pergunta se o soldado do quartel fala assim, olha, não me coloca para pintar o meio-fio, não. Me coloca para... Não. Soldado é soldado. Ele serve onde tem que servir, ele faz o que tem que fazer. Acho que, na verdade, a nossa vida é muito mais que nem a de José, né? Tem hora que a gente está na cadeia e tem hora que a gente está na corte. Então, Paulo mesmo fala, né? Na hora você tem abundância, na hora você tem falta. Tem então, o melhor que a gente tem que ser é assim, olha Deus, você está me colocando aqui, eu vou te servir aqui. Isso é. E a gente espera que a gente possa ter uma oportunidade de ver algo melhor às vezes. Quanto mais reclamar, quanto mais tempo demorar para entender, mais tempo vai servir. Então é melhor entender logo, é melhor parar de reclamar logo, fazer o que tem que fazer, porque se fizer o trabalho logo vai embora. Então, tá ruim aqui, não gosto e tal. Então faz o trabalho que tem que fazer, porque quanto mais cedo o trabalho terminar, mais cedo você vai para outro lugar. E aí esperar para ver se vai ser um lugar bom ou um lugar ruim. Ok? Mas eu acho que com Deus nunca é ruim, né? Porque Nunca é eu gosto muito do livro de José e aprendo muito com ele, com todo o sofrimento que ele passou. E quantas vezes ele foi renegado e ele falava com o pessoal, ele não perdeu o ânimo, ele continuou, gente, olha pra mim, quantos anos ele fez tudo certo e dava tudo errado. Até dar certo, e assim, os irmãos dele não melhoraram depois não. Ele teve que viver com aquela família complicada. Família, né? Família boa, grande, feliz, né? Todo mundo amigo. Imagina o Natal de José, como é que é o Natal. Foi você que me derrubou no buraco, que saudade de você. Não, e pior é quando o pai morreu, né? O pessoal falava, Não tinha Natal, Quem que vai ficar pra casa? quando o pai morreu, Mas falava, imagina o almoço de família, a feijoada da família de José. Coisa maravilhosa, delícia. Bom, então, Ezequiel, contemporâneo de Daniel, Ezequiel com o povo, Daniel na corte. Mas também Ezequiel era contemporâneo de Jeremias. Enquanto Ezequiel estava lá com o povo, Jeremias estava lá em Judá, profetizando para o povo de Jerusalém. Então essas três pessoas, Ezequiel, Jeremias e Daniel, eram contemporâneos, viveram na mesma época. Mas eles não se conheciam, provavelmente. A Bíblia não relata se eles se Não, porque conheciam. era longe, né? Não tinha internet. Não tinha WhatsApp, acho que não tinha como marcar esse encontro entre eles. Ligava aí, como é que tá, Daniel? Tá ruim? Ó, o pessoal que tá reclamando, fala
assim, passado. Tá ruim. Ou sair de uma cova aqui. Mandar foto. Selfie com o leão. É, Não tinha selfie com o olha leão. o muro, olha o muro. Faltou dois Então, de Ezequiel, Jeremias e Daniel profetizaram para pessoas diferentes, propósitos diferentes, mas na mesma época. Bom, seguindo adiante, nós temos sobre o atalaia, Ezequiel, o atalaia de Deus. Uma palavra muito bonita que muita gente fala, né? Ah, porque fulano é o atalaia, porque Deus me levantou para ser atalaia, porque eu sou atalaia na casa de Deus. Cuidado quando você se autodenomina atalaia, porque atalaia é uma coisa muito séria. Ezequiel, capítulo 3, versículo 16. Ezequiel capítulo 3, versículo 16, diz assim. E sucedeu, 16 e 17. E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Bom, atalaia é uma palavra de origem árabe que significa lugar alto. Tá, então como que uma pessoa pode ser um atalaia? Se atalaia significa um lugar alto, como pode ser uma pessoa ser um lugar alto? Uma pessoa não é um lugar. Bom, calma, vamos explicar. Abre lá em 2 Samuel, capítulo 18, do versículo 24 ao versículo 27. 2 Samuel 18, do 24 ao 27. E Davi estava sentado entre as duas portas, e a sentinela subiu ao terraço da porta, junto ao muro, e levantou os olhos e olhou, e eis que um homem corria só. Gritou, pois, a sentinela, e o disse ao rei: Se vem só, há novas em sua boca. E vinha andando e chegando. Então viu a sentinela outro homem que corria, e a sentinela gritou ao porteiro e disse: Eis que lá vem outro homem correndo só. Então disse o rei: Também este traz novas. Disse mais a sentinela: Vejo o correr do primeiro, que parece ser o correr de Aimaas, filho de Zadok. Então disse o rei: Este é um homem de bem e virá com boas novas. Quando a Bíblia fala atalaia, a ideia mais próxima que nós podemos relacionar é a ideia de um sentinela. Nesse caso aqui, é o sentinela de Davi. Ou seja, uma pessoa que está no lugar alto, atalaia, olhando o que está vindo e anunciando aquilo que está vindo. Seja isso bom, seja isso mal. Ó, rei, tá vindo aí um navio, parece que o pessoal tá vindo aí para almoçar. Ó, rei, tá vindo aí 3 navios, parece que o pessoal não tá vindo para almoçar, tá vindo para invadir mesmo. Ó, tá acontecendo isso, ó, tá acontecendo aquilo. Então, quando a Bíblia fala, quando Deus fala para Ezequiel que ele é o atalaia de Israel, Deus está falando só, você vai ser o sentinela, a pessoa que vai estar no lugar alto, olhando o que vai acontecer e falando para o povo o que vai acontecer. Ou seja, quando você se autodenominar atalaia de Deus, ou atalaia na casa de Deus, a sua função é estar no lugar alto. Ou seja, você tem que ter uma proximidade com Deus. Mas também a responsabilidade é muito maior, né? Muito maior. Porque você vê e tem que interpretar. Tá correndo devagar. É paz, não é paz. Quem é, quem não é. Ele tem que ter muito Exatamente isso. E se passar a mensagem errada, a cidade que cai, né? E ele também, na primeira Então, cabeça. no primeiro lugar, Primeira lugar cabeça. alto, você tem que estar, né, no popular cristão, você tem que estar no óleo. Você tem que estar com a vida certinha. Segundo, você tem que olhar tudo. Interpretar. Se está vindo, quem está vindo, se é rápido, se é devagar, se é um, são dois. Ah, mas é muito longe, não consigo ver. Você vai estar lá. Você tem que ver. Terceiro, você tem que avisar. E tem que dar a mensagem certinha. Tem que estar pronto para ser odiado também, Tem né? que estar pronto para ser odiado. Porque se você falar, ó, tá vindo para destruir, pô, o cara só fala que tá vindo para destruir, ué, se a mensagem é essa, você tem que entregar a mensagem, você vai escolher a mensagem, vai maciar a mensagem, vai mudar a mensagem. Está pronto para ser odiado. Tem que falar o que tem que ser feito. Então Ezequiel é chamado de atalaia, Ezequiel capítulo 3, versículo 17. E aí normalmente quando a gente olha no Antigo Testamento, essa função de atalaia, essa função de sentinela, você tem um lado militar, né? A questão militar do povo, não tinha radar, não tinha GPS, não tinha drone para, né? Então você tinha uma pessoa que ficava ali anunciando que estava chegando.
E do ponto de vista espiritual, a gente tem essa pessoa que está próxima de Deus, lugar alto, que tem a sua vida no altar, que tem uma vida santificada e que é colocada por Deus para anunciar o que está acontecendo, seja isso bem, seja isso mal. Agora, um outro ponto que eu nunca parei de pensar nisso, eu não sabia disso, era que o Atalaia é quase um trabalho 24 horas, né? Porque a resposta... Quase não, ele é 24 horas. Quer dizer, você não tem tempo mais nada. Por isso que é perigoso, as pessoas falam, porque eu sou o Atalaia de Deus. Tá, mas você passa 24 horas cumprindo a sua Atalaia? Não. Segunda e quinta tem um futebolzinho aí de 7 às 9 que... Não dá pra deixar. Eu tinha um amigo meu no Brasil que ele falava que quando jogava futebol o Espírito Santo saía dele. Era muito brigão, né? E ele xingava, brigava e tal. Futebol da igreja e ele, né? Couro comendo. Não, cara, quando eu jogo futebol o Espírito Santo sai de mim. Rapaz, o problema é esse. Hoje ele é pastor, graças a Deus, eu imagino que o Espírito Santo não saia mais do Parou de jogar bola, né? Parou de jogar bola. Provavelmente. Verdade. A gente falou sobre isso semana passada. Às vezes futebol para algumas pessoas não pode, para outras pode. Mas é 24 horas, o Atalaia é 24 horas, ele não dorme. O posto dele é aquilo, a função dele é aquilo, ele tem que ficar ali fazendo aquilo que ele tem que fazer. Então ele é o Atalaia. E aí, no capítulo 3, versículo 16, assim: E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim dizendo. E aí, por que eu marquei isso daqui? Porque a gente falou na semana passada sobre numerologia bíblica. E a gente falou do 7, que é o número da perfeição. E muita gente pode falar assim: entendi agora, Diego. O que você falou, que quando a gente está falando sobre números na Bíblia, a gente tem que ver o contexto desses números para saber se tem algum significado. Aqui, Ezequiel, ele faz profecias acerca do fim das coisas, profecias apocalípticas. Então, certamente, esse 7 tem a ver com a perfeição, né? Errou! Não, eu acho Esse 7 não tem nada a ver com a perfeição. São realmente 7 dias. São realmente 7 dias. Mas por que 7 dias? Alguém sabe dizer? Semana inteira. Estava no Não. propósito com Jeová? Hã? Estava no propósito com Deus? Não. Peraí, vamos ler aqui. Se fosse ao fim de 7 dias, você fala assim. Dá pra subir um pouquinho do 15, quem sabe que é um pisca. Posso dar a resposta? Posso? Ezequiel capítulo 1, versículo 28 e capítulo 3, versículo 14. Ezequiel 1, 28 diz: Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Capítulo 3, versículo 14. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui muito triste no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. 7 dias foi o tempo que demorou para Ezequiel se recuperar da visão que ele tinha tido, que de acordo com o versículo 28, tinha um aspecto da semelhança da glória do Senhor. Ou seja, Ezequiel recebe de Deus uma visão, e essa visão tinha um aspecto, ou seja, não é igual, tinha o aspecto da semelhança da glória de Deus. É como se eu visse um branco de 2 metros de altura e falar assim: ele tem um aspecto semelhante ao pastor Ivanor. É alto e branco. Tem nada a ver. Pode ser um bicho. Pode ser várias coisas. Alto e branco. Pode ser franja. Também é alto, também é branco. Pode ser. O Luiz é um pouco mais moreninho, mas podia ser também. De longe, podia ser também. Então, porque ele viu algo com um aspecto semelhante à glória de Deus, ele precisou de 7 dias para se recuperar. E aí, por isso, depois de 7 as dias... pessoas querendo a Shekinah. E o pessoal quer a Shekinah de Deus, exatamente. Se a Shekinah de Deus vier... Então, mas os louvores mais novos é uma coisa que eles sempre ligavam para fazer. Não, você não sabe o que você está pedindo. Deus vem isso a gente, não pede isso. Se Deus A gente falou sobre isso semana passada. Todo mundo acaba. Só com um aspecto semelhante foram 7 dias, né? Paulo ficou cego, também ficou lá Foi Moisés também que chegou perto da glória de Deus também. Moisés chegou perto. Ficou com o rosto brilhando. Chegou, o rosto resplandecia. E a gente quer a Shekinah. Se a Shekinah vier, aí
A igreja tem que Não subir. aguento nem com o que eu tenho. Você é chique em nada, sério. Fiz a mudança do Vinícius ontem, cheguei em casa todo destruído. Imagina se eu pegar a glória de Deus, o aspecto semelhante. Então, 7 dias foi esse tempo aí para Ezequiel recuperar as suas forças depois do impacto que ele teve da visão de um aspecto semelhante à glória de Deus. Outra sobre o atalaia, nós temos a expressão filho do homem, no capítulo 3, versículo 17. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, nós já falamos sobre isso. Correlaciona um pouco com Mateus capítulo 8, versículo 20, onde Jesus fala, porque eu sou o filho do homem, só que tem essa diferença do homem com H minúsculo, homem com H minúsculo, mas é mais uma certificação, uma chancela de que, olha só, o filho do homem, Ezequiel, você é o filho do homem, você é o meu chamado, você é o meu escolhido, você tem a minha bênção. E no capítulo 3, versículo 17, atalaia sobre a casa de Israel. Ezequiel ele foi constituído por Deus atalaia sobre a casa de Israel. E nós falamos sobre a atalaia, e aí aqui o que eu queria destacar é que, capítulo 3, versículo 17, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Deus deu Ezequiel por atalaia na casa de Israel. Tome muito cuidado para você não querer algo além do que Deus te deu. Porque se Deus fala para Josué, vai, esforça-te e eu te ajudarei, né? Não é isso que Deus fala para Josué? Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Se Deus fala para Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Se Deus fala para Ezequiel, olha, eu te coloco como atalaia da casa de Israel, Deus garante. Deus vai atrás. Mas se eu por mim mesmo falar assim, não, eu sou presbítero, posso assumir uma igreja? Não quero mais pastor Ivan, não. Ele vem sempre com terno azul marinho, eu não gosto de terno azul marinho, para mim faz tudo terno claro, então eu agora vou abrir a minha igreja. Deus não está comigo. Deus não está me garantindo. Eu vou passar pela prova sozinho. E aí eu não vou aguentar. Então tome muito cuidado para você assumir algo, ou para você não assumir, mas tome muito cuidado quando você se autodenomina algo que Deus não falou que você é, ou que Deus não te garantiu. Queira sempre aquilo que Deus te deu. Porque se Deus te deu ser porteiro da igreja, você pode ter certeza que ser porteiro da igreja é exatamente a medida daquilo que você pode suportar. Se Deus te deu ser pastor de uma igreja, pode ter certeza que ser pastor de uma igreja é exatamente aquilo que você pode suportar. Mas se um porteiro quiser ser pastor, se um pastor quiser ser porteiro, poxa, o cara é pastor, o cara é teólogo, ele não consegue ser porteiro? Não consegue. Porque Deus conhece. Deus sabe quem pode ser porteiro e quem não pode. Deus sabe quem pode trabalhar com as crianças e quem não pode. Deus sabe quem pode trabalhar no louvor e quem não pode. Ah, mas é só estudar. Não, não é só estudar, meu irmão. É só estudar no trabalho, no mundo secular. É só estudar para ser programador, é só estudar. Mas para a obra de Deus, não é só estudar. Não é. Porque se fosse só estudar, você tinha várias outras pessoas muito mais capacitadas para fazer as obras que fizeram no texto sagrado. Então tome muito cuidado com isso. Deus colocou Ezequiel como atalaia. Tinha que ser Ezequiel. Não foi Daniel. Você não vê Deus falando assim, Daniel, eu te coloquei como atalaia. E Daniel era profeta. Profetizou na corte. Profecias boas. Deus não colocou Jeremias como atalaia. Jeremias, que é o profeta maior que Jeremias, Deus não colocou Isaías como atalaia, mas colocou Ezequiel. E Ezequiel não era maior ou menor que Jeremias, que Isaías, que Daniel. Ok? Bom, seguindo, sobre a responsabilidade de um atalaia. E aí é onde o bicho pega. Aí é onde a coisa pega. Ah, mas por que pega, Diego? Você acabou de falar que Deus colocou Ezequiel como atalaia. Deus nunca falou para mim que eu sou atalaia. Então essa responsabilidade não cabe comigo. Mas a responsabilidade de um atalaia é a responsabilidade que nós temos hoje. Nós somos atalaias. Todo mundo. Você não serve a Deus? Sim, mas É responsabilidade sua. Sabe por quê? Vamos ver qual é a responsabilidade de um atalaia? E aí vocês vão dizer se cabe para nós ou não. É porque o homem gosta de título, né? Todo mundo gosta de título. Então a gente sou o atalaia. Mas vamos ver a responsabilidade. Ezequiel capítulo 3, versículo 18.
Ezequiel capítulo 3, versículo 18 diz assim: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue na tua mão o requererei. Versículo 19: mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade, do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Quando a gente olha para o Novo Testamento, que versículo que a gente pode correlacionar com Ezequiel capítulo 3, versículo 18 e 19? Novo Testamento. Ide. Ide por todo mundo. Pregar as boas novas. Pregar o quê? Quais são as boas novas? Que fala o quê? O que fala o Evangelho de Cristo? Arrependei-vos vossos pecados. E? Arrepender do pecado, fazemos o quê? E agradecer que Jesus Cristo. Vai, tá acontecendo. Pode falar, sem medo. Bora! Pode falar. Que Bora. Jesus Cristo é o Senhor dos Senhores. O Evangelho é esse. Você é um pecador, se arrepende do pecado, reconhece Jesus como seu Salvador, se converte, se arrepende dos seus pecados e segue o seu caminho. Esse é o Evangelho. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Por isso que nós somos a palavra de Deus. Sim, mas hoje em dia a maioria das pessoas acha que isso é a função da igreja, né? Você quer falar disso, ninguém mais quase. Eu aprendi quando eu me converti também, de falar com as pessoas, aquela. Aí depois parece que caiu um pouco de moda, né? Você leva o pessoal para a igreja, o pastor faz, aí depois fica de clube, bate papo. Falta muito. Não Então, tem você mais. falou bem, isso é a função da igreja. Isso é a função da igreja, mas quem somos a igreja? Nós. Todos. Quem somos a igreja? Nós somos a igreja. É a função da igreja, de fato. Só que eu sou a igreja, você é a igreja, ele é a igreja, todos nós somos a igreja. A gente sempre fala, eu levo ele para a igreja, mas ninguém fala que Jesus salva, né? Levar para a igreja é bom. É dura, né? Convidar é legal, mas falar que ele está errado é difícil. Falar que você crê em Cristo. Mas é o típico, né? Eu falo na academia e falo, arrependi-vos do vosso pecado, que Jesus Cristo não sei o quê. Aí todo mundo fala, eu não tenho pecado. Aí ele fala, como é que não tem pecado? É muito mais complicado explicar isso para os alemães aqui. Aí só o Espírito Santo mesmo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. 1 Coríntios 9, 16. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Como cristãos, nós somos o atalaia de Deus para anunciar o Evangelho. Qual é a função do atalaia? Não era ficar lá em cima, no lugar alto, olhando quem está vindo, se é bem, se é mal, se é um, se é dois, para que vem falar? Nós, como cristãos, somos o atalaia de Deus. E é a nossa obrigação. Paulo fala que isso lhe foi imposto. Não pergunta se quer. Aqui, né? Você quer uma oportunidade? Você quer trazer um testemunho? Você quer fazer uma oração? Deus não pergunta se você quer. Ele impõe. Você tem que pregar o Evangelho. Não é, olha, se tiver tempo, olha, se tiver afim, olha, se tiver dinheiro sobrando, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Vai lá, meu filho, por favor, eu estou te pedindo, eu vou gostar muito. Não, ide, vai, eu mando e você obedece. Só que nós, como humanos, não entendemos essa relação. É o que eu sempre falo, Deus é Pai, mas Ele também é Senhor. E a gente tem que saber entender e diferenciar quando Deus fala como Pai e quando Deus fala como Senhor. O ide é o Deus como Senhor. O atalaia, a imposição que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, é Deus como Senhor. Olha, vai e prega o Evangelho a toda criatura. Essa é a nossa responsabilidade. Tá, e se eu não fizer? Ezequiel capítulo 3, versículo 18. Não falando para avisar, não avisando tu. Não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida. Aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o sangue da tua mão o requererei. Amém? Mas será que a gente perdeu o medo? Eu acho que isso Perdeu o temor. porque
fico pensando, por exemplo, no meu trabalho, né? Eu sou assistente social, tenho muito contato com várias pessoas o tempo todo, e a gente você tenta separar o profissional do espiritual, e na família também, você sempre, a família viver bem, você tenta sempre separar o espiritual da família, então a gente vai sempre entrando em impactos para não entrar em conflito, e a fé vira uma coisa quase privada, né? Pelo menos estou falando uma experiência. Sim. Não pode ser. Não pode ser. O Jesus mesmo disse, né, que aquele que não aborreceu o pai e a mãe por causa do nome dele. Né? Então, Não pode ser. a gente tem que ter uma identidade única, independente de onde a gente está. Né? As pessoas têm que olhar pra gente e saber que é cristão. E aí os conflitos haverão. E esse é o preço que a gente paga. Mas uma coisa é você dizer que é cristão, eu nunca neguei a Cristo. Não tô Outra falando. coisa é você pregar, né? Vestir a camiseta eu visto. Vestir a camiseta Então não Você é. não prega, você nega Cristo? Entendeu? Não é que não Não digo você especificamente, eu digo com base bíblica. Não, você pode dizer que é crente, Porque você pode você ter ter Cristo é você pregar, porque quando você tem uma vida transformada por Cristo, você fala aos outros daquilo que aconteceu com Você fala do que é comum. Exatamente. Não, eu entendo o que você está falando. Uma coisa é você não negar a Cristo, outra coisa é você ativamente pregar o Evangelho. Exatamente, eu acho isso nos falta. Eu digo pra mim, Isso. porque eu tenho. Não, falta para todo mundo. Olha, meu trabalho era muito engraçado. Era uma judia, uma muçulmana e eu cristã. Então são três velhas, cada uma com versículo, outra com Corã. E a gente fica naquela de ser simpático, né? Cada um. Mas ninguém prega, né? O judeu, que a menina judia, ela diz assim, isso é só uma nacionalidade, pra mim, ela é mais muçulmana do que. Mas, na realidade, todo mundo fica naquela de ser simpático, de ser politicamente correto. E Isso, você não nega, você a qualquer momento, Mas você não prega. Mas eu nunca cheguei, olha, você conhece Jesus, você quer aceitar Jesus, você diz, olha, quantas pessoas passam no meu caminho? Isso eu não faço. Não é só você. Eu estou sendo sincero, Todos nós. É que eu acho que é uma questão importante que assim, né? Uma vez que o grupo passou falando, tem a diferença entre proselitismo e você pregar a palavra. Então, proselitismo é o quê? Você chegar numa pessoa, no ambiente de trabalho, você começa a falar assim, o seguinte, eu tenho que falar de Jesus pra você, vai pro inferno e tudo mais. Essa pregação é como se fosse você tá entrando e você tá quase exercendo um papel de alguém que é representante da igreja, nesse ponto. Você prega Cristo, muitas vezes é com a forma que você trata e tudo mais, e Deus abre oportunidades na forma que você fala dele. Porque quem convence é o Espírito Santo. Só que aquela coisa, fazer coisa boa, o mundo também faz. É sempre a discussão que eu também tinha. Eu falo assim, olha, você ir para um lugar ajudar as pessoas, a gente ajuda, a gente faz. Só que, e o Espírito, ele vai, a hora que você tem que falar. Porque às vezes você está conversando com a pessoa não está aberta. A pessoa não está aberta a ouvir. Só que como que fala lá, quando está falando lá para Paulo? Um rega, o outro planta, o outro poda, e quem dá o crescimento é Cristo. Às vezes você conversando com essa pessoa, daqui 3 anos ela vai voltar uma outra pessoa e falar assim, não, eu lembrei que eu conheci essa pessoa, que ela era cristã também, me tratou super bem. Isso é fácil. Entendeu? E aí uma coisa... Porque às vezes falta a estratégia, né? Aí o Espírito Santo é que vai dar. Tem estratégia e tem ousadia, né? Exatamente. Às vezes você tem ousadia, mas não tem estratégia. É um problema. Agora, se você tem ousadia, se você tem estratégia, mas não tem ousadia, aí você tem que... É o que a Bíblia fala, pede para Deus que Deus vai te dar sabedoria e também te fortalece. Eu dou um exemplo. E sabe por que eu falo que falta para todos nós? Porque a palavra de Deus diz que Jesus só vai voltar quando todo ser ouvir a palavra de Deus. Ele não voltou ainda. Então ainda falta gente para ouvir. Se nós estivéssemos fazendo o nosso trabalho como um todo, já tinha voltado. Mas tem uma ligação que a Ailton estava falando também sobre a questão de a gente ter perdido o medo, né? Que a gente perdeu esse temor de Deus. Eu acho que a gente perdeu também um pouco essa noção de... Eu acho que a maioria de nós não fica pensando assim, pô, queria que Jesus voltasse hoje. Você não, deixa o meu filho crescer um pouquinho. Entendeu? O Brasil vai ser hexa. Então a gente tem esse drama, mas é por quê? Porque tem uma pessoa que fala isso. Muitas vezes a gente perdeu a perspectiva da eternidade. A gente não... Se todos nós aqui, eu incluso, porque eu posso falar que eu sou o maior pecador de querer ver meu filho crescer e tudo mais. Se a gente realmente tivesse muito claro essa perspectiva da eternidade, entender o que é o reino de Deus de verdade, a gente não ia estar passivo, assim, esperando. Mas aí volta aquela parábola de Jesus lindíssima também das pérolas, né? Se a gente realmente entender, se a gente vendia tudo que a gente ia comprar pérola maior, né? Isso mesmo. Porque eu estou trabalhando numa VG onde uma menina é muito muçulmana e
E às vezes ela chega lá e ela se abaixa, ela começa a orar e eu fico na minha orando. Também, ela ora de lá e aí fica os dois espíritos lá, cara, legal? Brigando lá. Não é brigando, mas é que espiritualmente você tá numa batalha, você entra, você é um cristão. Então, nossa responsabilidade como cristão, de o atalaia de Cristo, é primeiro, pregar o evangelho, anunciar. Mas a responsabilidade também está no capítulo 33 de Ezequiel, versículo 13. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Ou seja, a função de um atalaia é não só ficar lá em cima, anunciando, mas é também ficar até o fim. É também perseverar. É 24 horas. É o tempo inteiro. Nós, como atalaias, nós temos que não só evangelizar, não só de pregar o evangelho, não só de anunciar as boas novas, mas principalmente nos manter até o fim. Porque não adianta a gente correr a corrida, correr a carreira e não guardar a fé. Não adianta a gente correr e chegar na linha de chegar, tô cansado, não aguento mais. Não adianta. Não esmorece. Vai ficar. Então perseverar até o fim. Você quer falar? Eu tenho um exemplo. Rapidinho. Numa cidade que eu moro, eu falo, você conhece Jesus? Ele fala, não quero falar sobre isso não quero saber sobre isso não. Porque antigamente os professores daqui da escola, eles aprenderam a confiar em Deus, né? E eles falam para mim, Gabi, eu fui professora, a gente aprendeu assim, e não poderia falar do evangelho para ninguém, entendeu? Todas aquelas pessoas que queriam escutar e ir para a igreja, ele sempre seria prejudicado. Como assim? Uma criança, ele tem hoje 77 anos, quando ele ia para a igreja, a professora e toda a escola ficava contra ele. Então você não pode fazer. Aos perdoam, você não pode fazer isso, aquilo, outro. Então o que eles fizeram? Todos recuaram. Todas as pessoas que eu conheço também recuaram. Todas. Mas eu conheço sem problema. Isso me dá o gancho para a parte final da lição, que é um atalaya tem que pregar o evangelho, sim, mas em que situações ele tem que pregar o evangelho? Em que situações ele tem que fazer o seu trabalho? Bom, primeiro, Ezequiel capítulo 2, versículos 5 e 7. Ezequiel 2, 5 e 7. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Versículo 7. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Nós temos que pregar a palavra, mesmo que eles não queiram ouvir. Não é problema meu se eles não querem ouvir. Não é problema seu se eles não querem ouvir. Não é problema seu se eles na escola, 77 anos atrás, eles eram julgados por isso. Não é problema seu. A sua função é falar. A minha função é falar, olha só, existe um Deus, acima de todos, Criador dos céus e da terra, que enviou o seu único filho para morrer por você, pecador. Mas eu não tenho pecado. Aí quem vai te convencer que você tem pecado é o Espírito Santo. A minha função é te falar que existe um Deus que enviou o seu filho para morrer por você. Se você quiser, de novo, ter comunhão com o seu Deus, ele está pronto para te salvar. Mas eu não preciso de salvação. Aí é um problema seu. Eu estou te falando o caminho. Se você quer ir pelo caminho ou não, é um problema seu. A função da atalaia também é pregar para um povo duro de coração. Ezequiel capítulo 2, versículo 4. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirá, assim diz o Senhor Jeová. Pregar para alemão é difícil. Pregar para alemão é de coração duro, fechado, ranzinza, que não ouve, que argumenta. Pregar para alemão é difícil. Não é problema meu. Eu tenho que pregar até para os duros de coração. E aí eu começo a pregação com, assim diz o Senhor Jeová. Se ele quer ouvir, ele ouve. Se ele não quiser, o problema é dele. Mas eu tenho que falar para quem tem coração duro. Fala. Eu sou exemplo, né? Você é exemplo? Foi fácil. Mas funcionou, viu? Coração duro. Agora tá molinho. Tá igual o fígado cozido de boi. Molinho, molinho. Mas eu acho que Deus dá uma estratégia. Dá, certamente Por exemplo, eu trabalho numa academia. Quando eu chego na academia, um sorriso lá em cima. Aí quando eu falo, chegou o meu sol,
Exatamente. E daí, É o que o Luiz falou. aí Pregar o nesse evangelho momento- não necessariamente é você sentar do lado de Bíblia. Não, você tem estratégia e ousadia. O Mas Espírito essa Santo dá. estratégia eu já tenho, mas as pessoas que eu conheço, eu falo, eles têm intimidade comigo, então posso pregar o evangelho para eles aos poucos, entendeu? Isso. Para essas pessoas. Mas continua. Terceiro, o atalaia ele prega sem temer os homens maus. Ezequiel capítulo 2, versículo 6. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as tuas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Poxa, mas se eu falar, vão me matar. Tua vida está na eternidade, não está aqui. Poxa, mas se eu falar, vão parar de falar comigo. Paciência. Poxa, mas se eu falar, vão me expulsar de casa. A Bíblia diz que você vai ter onde morar, pode ter certeza. Alguém vai te acolher. Poxa, mas eles são minha família. Sua família está no céu. Se não Sua tivesse família um não é perseguido, aqui. tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Então você tem que pregar, mesmo que você tem que pregar sem temer aos homens maus. Sem temer aqueles que vão te ameaçar, aqueles que vão te penalizar, aqueles que vão fazer alguma coisa ruim. pronto para ser odiado. Tem que estar pronto. O preço é esse. Você tem que temer, você tem que pregar não só a mensagem de salvação. Sim, mensagem de salvação. Mas principalmente arrependimento de pecado. Condenação de pecado. Ezequiel capítulo 2, versículos 9 e 10. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. E estendeu-se diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. A igreja hoje só quer pregar salvação, não quer pregar condenação de pecado. Eu já falei sobre isso, sobre igrejas novas, que você olha o credo deles, maravilhoso, 100%, concordo, mas não diz em nenhum momento que nós somos pecadores, que o homem é pecador. Não. Um atalaia, ele tem que pregar a salvação, mas principalmente condenação de pecado. Porque se uma pessoa não se reconhece como pecador, ela não precisa de salvação. Só precisa de salvo quem está perdido. Se eu não falo que a pessoa está perdida, por que ela precisa ser salva? Sim, entra a parte do reconhecimento, do trabalho do Espírito Santo, convencer e tudo mais. Mas você não pode pregar somente um Jesus que salva. Você tem que pregar que o homem precisa de pecado, de salvação, porque ele está em pecado. E as igrejas têm falhado nisso. Igreja que só prega a salvação. Sim, tem que pregar a salvação, mas de novo, além de pregar a salvação, tem que pregar o arrependimento do pecado. Só é salvo se arrepender. Primeiro se arrepende, depois você é salvo. Primeiro você se arrepende dos seus pecados. Depois vem a justificação, a regeneração, a salvação com a regeneração, a justificação, a regeneração e a santificação. Mas primeiro tudo começa com o arrependimento de pecados. A igreja nunca esteve tão cheia, mas nunca esteve tão vazia. Por quê? Porque tem muitas pessoas dentro da igreja que não se arrependeram dos seus pecados. Se não se arrependeram dos pecados, não são salvas. E aí a igreja fica fria, morre. Ok? Por último, o atalaia prega que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ezequiel capítulo 18, versículos 21 e 22. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Versículo 23. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová, não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Morte que eu falo, morte espiritual. A separação eterna de Deus. Deus não tem prazer. Mas aquela pessoa é muito má, certamente Deus não gosta daquela pessoa, não, ele gosta. Ele não só gosta, ele ama. Lembra na semana retrasada que eu preguei? Que eu falei sobre o amor filho, que Jesus pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro responde com amor filho. Mas Jesus pergunta com amor ágape. Deus não somente gosta do pecador, mas ele ama o pecador. E ele ama tanto o pecador que ele deu o seu único filho para morrer por ele. Então não existe uma pessoa tão má, tão perversa ou tão pecadora que não careça da palavra de Deus. Nós temos que pregar o Evangelho para todas as pessoas, porque todas as pessoas merecem ser salvas. Todas as pessoas podem ser salvas.
Não existe pessoa que não possa ser salva. Talvez Jonas ele leu esse livro de Ezequiel, né? E ele falou assim: você está mandando para Nínive, eu não vou não, porque eu sei que se eu for lá, você ama esse povo, se eles ouvirem, você não vai destruir. Pois é. Ele sabia, né? Todos perecem, todos carecem da vontade de Deus. E nós, como atalaios, a nossa função é pregar o evangelho para eles e permanecer fiel, firme, até o fim, até a morte. Que Deus abençoe em nome de Jesus.